Imagine perder tudo o que você ama. Seus filhos, sua casa, sua saúde, e até mesmo sua dignidade. Agora, imagine enfrentar tudo isso sem perder a sua fé. Esta é a incrível história de um homem chamado Jó. Uma narrativa que atravessou os séculos como um dos maiores exemplos de perseverança e lealdade em meio à adversidade. Mas o que torna essa história tão poderosa? Prepare-se para mergulhar em um relato sombrio, emocionante e profundamente reflexivo. Uma história que não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a capacidade humana de resistir e encontrar significado mesmo nas horas mais escuras. Jó era um homem rico e respeitado, vivendo em uma terra chamada Uz. Ele era conhecido por sua integridade, bondade e temor a Deus. Suas riquezas eram imensas, rebanhos incontáveis, vastas terras e uma família numerosa e unida. Jó oferecia sacrifícios regularmente, pedindo perdão por qualquer pecado que seus filhos pudessem ter cometido. Para todos ao seu redor, ele era um modelo de vida reta e abençoada. Mas o que ele não sabia é que sua fé seria testada de uma forma que poucos poderiam suportar. Em um cenário celestial, Deus se encontra com seus anjos, e Satanás aparece entre eles. Deus exalta a fidelidade de Jó, mas Satanás desafia essa afirmação. Ele é fiel porque tem tudo. Tire suas bênçãos e ele te amaldiçoará, argumenta o acusador. Deus, confiando na lealdade de Jó, permite que Satanás o teste, mas com uma condição: dele não pode tocar na vida de Jó. E assim começa uma sucessão de eventos devastadores. Em um único dia, Jó recebe notícias que destruiriam qualquer um. Seus rebanhos são roubados, seus servos assassinados, e seus filhos mortos em um terrível desabamento. Imagine o peso de cada uma dessas mensagens chegando como golpes ininterruptos. Mesmo diante desse sofrimento inimaginável, Jó não amaldiçoa a Deus. Ele rasga suas vestes, cobre-se de cinzas e diz: "O Senhor deu, o Senhor tirou, ou bendito seja o nome do Senhor." Sua fé permanece intacta, mas sua provação está longe de acabar. Satanás, frustrado pela resiliência de Jó, pede a Deus para testar sua saúde. Deus permite, e Jó é acometido por uma doença terrível. Feridas dolorosas cobrem seu corpo, da cabeça aos pés. Ele é reduzido a sentar-se em um monte de cinzas, usando um pedaço de caco para coçar suas feridas. Sua própria esposa, incapaz de suportar sua miséria, sugere: "Vá, amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó responde: "Receberemos o bem de Deus e não o mal?" Mesmo em meio à dor física e emocional, ele se recusa a ceder. 3 amigos de Jó vão visitá-lo, inicialmente demonstrando compaixão. Eles sentam-se em silêncio ao seu lado por 7 dias, compartilhando sua dor. Mas, eventualmente, eles começam a acusar Jó, argumentando que ele deve ter cometido algum pecado grave para merecer tamanha punição. Seus discursos, em vez de confortá-lo, adicionam mais peso à sua agonia. Jó se defende, insistindo em sua inocência e questionando por que Deus o fez sofrer tanto. Aqui vemos um exemplo comum nos dias atuais: as pessoas muitas vezes julgam os outros de maneira precipitada, acreditando que todo sofrimento é consequência de erros específicos. Assim como os amigos de Jó, podemos errar ao tentar explicar o sofrimento alheio sem compreender os propósitos divinos. Em sua dor, Jó começa a questionar os planos de Deus. Ele clama por respostas, perguntando por que foi escolhido para sofrer tanto. Este momento reflete uma realidade humana, e em tempos de adversidade, muitas vezes culpamos Deus ou duvidamos de sua bondade. Quantas vezes, diante de perdas e dificuldades, perguntamos: "Por que comigo? Por que agora?" No entanto, a história de Jó nos mostra que nem sempre somos capazes de compreender o plano maior de Deus. Muitas vezes, o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade para crescer espiritualmente e fortalecer nossa fé. Finalmente, Deus responde a Jó, mas não da maneira esperada. Em vez de explicar o motivo de seu sofrimento, Deus faz uma série de perguntas que destacam sua soberania e o vasto alcance de sua criação. "Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?"
pergunta Deus. Ele fala sobre as maravilhas da natureza, os mistérios do universo e o poder de sua obra. Essas perguntas mostram que a mente humana é limitada para compreender plenamente os desígnios divinos. Jó, então, percebe que sua visão era restrita e que sua fé precisava ir além da lógica humana. Diante da grandeza de Deus, Jó se humilha e reconhece sua limitação. Ele diz: Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus repreende os amigos de Jó por suas acusações infundadas e exige que eles peçam a Jó que interceda por eles. Em um ato de graça, Deus restaura a vida de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que ele possuía antes. Sua família é reconstruída, suas riquezas são multiplicadas, e ele vive uma vida longa e plena. Agora, pare um instante e reflita. Quantas vezes, em meio ao sofrimento, nos perdemos em nossos próprios erros? Colocar a culpa em Deus é uma armadilha comum. Assim como Jó, podemos nos sentir abandonados e questionar os planos divinos. Mas a história dele nos ensina que, mesmo nas maiores provações, Deus nunca nos deixa. Ele está presente, mesmo quando não conseguimos perceber. E a paciência? Jó esperou o tempo de Deus, mas e nós? Somos tão rápidos em querer soluções imediatas, respostas prontas. Esquecemos que os planos de Deus têm seu próprio propósito e sua própria hora. Assim como Jó teve que aprender, também precisamos aceitar o tempo divino com humildade. E será que temos sido como os amigos de Jó, julgando os outros em seus momentos difíceis? É hora de mudar isso, de estender apoio ao invés de apontar dedos. A história de Jó nos deixa lições valiosas. Ela nos desafia a ter fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Nos ensina a aceitar o que não podemos compreender, a sermos resilientes, a manter nossa integridade quando tudo ao redor parece perdido. Jó nos lembra que o perdão, mesmo aos que nos ferem, é um caminho para a restauração e que confiar nos planos de Deus é o único caminho para encontrar verdadeira paz. Então, fica o desafio: você está disposto a confiar no plano divino, mesmo quando as respostas não vêm? Está pronto para enfrentar o sofrimento com fé, com humildade e com a certeza de que Deus nunca te abandona? A história de Jó é a prova de que, mesmo no meio da escuridão, sempre há um propósito maior, e Deus está ao nosso lado, sempre.